Sinais, meus irmãos, mais sinais. Por mais que eles tentem normalizar e esconder o que isso realmente significa, não para de acontecer pelo mundo inteiro. Nós já falamos desse fenômeno aqui, temos acho que uns 2 ou 3 vídeos sobre o assunto, mostrando as tais fadas vermelhas, não é? Quando você presta muita atenção, você vê que parece com polvo. Isso tem acontecido muito lá fora, no estrangeiro, e agora aqui no Brasil, mais precisamente em Santa Catarina. Eu, como sempre, gosto de primeiro mostrar a explicação científica, o que é que a mídia está falando, para que as pessoas não achem que os caras ficam vendo o chifre em cabeça de cavalo. Mas o fato é, família, que esse fenômeno ele vem acontecendo, ele já foi considerado, para os povos mais antigos, a passagem de espíritos para cá, como se fossem portais, como se fossem entidades que vêm em tempos. Esses fenômenos eram esperados e adorados, e hoje se trata com a maior normalidade. Cada cá tem a sua visão do mundo, mas a nossa visão não interfere nos fatos que continuam acontecendo e não tem muita explicação. Bom, vou mostrar primeiro as imagens para você, perceba que elas realmente são impressionantes, em seguida a gente volta com a matéria. Então, família, você vê, né, passando rápido assim, parece simplesmente raios, mas olhando devagarzinho, né, como você está vendo aqui, você percebe que parece de fato, né, um grande polvo, ou como eles mesmos dizem, fadas. Isso foi matéria, né, chamou a atenção da mídia e eles dizem o seguinte, ó. Matéria de 25/1 de 2023, raios vermelhos colorem céu e astrônomo explica o fenômeno em cidade do norte de Santa Catarina. Câmera do profissional flagrou o momento da diferente iluminação. E aí ele fala, né, que o fenômeno é conhecido como sprites vermelhos ou raios vermelhos que coloriu e iluminou o céu de Monte Castelo, no norte catarinense. No vídeo é possível ver rápidos clarões de cor vermelha piscando sobre a cidade em diferentes formatos. O flagra foi feito no dia 13 de janeiro às 20h26. Segundo o astrônomo Josimar Justino, dono da câmara, trata-se de tipos de descargas elétricas que acontecem acima das nuvens e geralmente possuem a cor avermelhada ou verde e ocorrem a uma altura de 50 a 90 km acima da superfície da Terra. Sabe-se que eles ocorrem sobre nuvens de tempestade. Não é algo muito comum de se ver e registrar, em partes por causa da sua curta duração. Dura apenas alguns milésimos de segundos, explica. É bem curioso porque eles se parecem com fadas, polvos, algas vivas. Antigamente até achavam que fossem espíritos, disse o astrônomo. Por que ele coloca isso aqui, família? Por que a mídia, né, destaca isso aqui? Porque eles sabem que quem procurar vai encontrar que essas entidades, meus irmãos, e se você tiver pesquisado, pelo menos assistido filmes, né, referente ao espiritual, o sobrenatural, já foi descoberto. Eu inclusive tenho alguns aparelhos aqui em casa, o mais conhecido talvez seja o K2, né, que ele mede frequências eletromagnéticas. O que é que se percebeu toda vez que se fala em fenômenos paranormais? Nós percebemos que existe uma drenagem de energia em algum ponto, às vezes até da própria pessoa que está testemunhando o fenômeno. Não sei se é por causa do medo, né, que a pessoa sente diante de um fenômeno paranormal, e dessa forma seu corpo abre uma brecha para que essa energia seja sugada, mas de uma forma ou de outra é normal que as pessoas sintam fraqueza. Algumas chegam até a cair. Você já deve ter percebido, principalmente nos filmes mais antigos, né? As pessoas, na hora que vão fugir do fantasma, do fenômeno, elas caem. Não é explicado, né? E você só entende isso quando você começa a pesquisar e ler livros, testemunhas, né, de pessoas que realmente testemunharam fenômenos reais, não brincadeiras, não palhaçadas, mas essas pessoas, eu mesmo já fui testemunha disso também, e você se sente realmente mais fraco. Então, quando aquelas pessoas iam correr e caíam, não era porque elas eram burras ou estavam nervosas, era porque elas tinham sido drenadas, meus nobres e queridos irmãos. Os filmes, claro, acham melhor colocar, não, é porque a pessoa está com muito medo, aí caiu, né? E quem está assistindo, que não vai pesquisar, acaba tendo essa ideia. Mas aquilo acontece, meu nobre e querido irmão, dentro da realidade, porque a pessoa foi drenada as suas energias. Então ela está ali com as pernas fracas, ela nem percebeu, né, diante da adrenalina, que de fato ela está mais fraca. Então veja como o espiritual é complicado. Outra coisa que se percebe, né, e também é comum você ver em filmes, é as luzes piscar. Câmeras falhar, isso já aconteceu comigo.
a câmera de fato, ela ou descarrega ou começa a se desligar mesmo com a bateria cheia, ou a bateria diminui uma porcentagem grande. Por exemplo, na época que eu fazia as gravações, a gente usava uma GoPro 5, né? E ela tinha ali o tempo, mais ou menos de 2 horas a bateria aguentava, gravando em uma resolução normal, 1080p. Então, usando a câmera por anos, você tem aquela noção. De repente, né, durante uma gravação dessa que você vê um estranho fenômeno, você vê a bateria sair de 90% para 60%, 50%. É anormal isso, é estranho, né? A câmera desliga, eu fiz uma investigação também, nem foi pro ar essa ainda, aí já faz um ano. E a câmera desligou em diversos momentos também, como se alguém tivesse apertado o botão para ela desligar. Olha os passos. Vem aqui. Será? Agora aqui no quintal. Vou ver a luz. Ó, para aí, fica parado. E a câmera desligando, tá vendo? Ei. Não entendo o que é isso. Ela tá descarregando. Não, 58% de bateria ela desligando. Segura aqui, por favor. Eita, poxa. É como se estivesse tendo uma interferência, bicho. será que? Sei lá, mano. Mas eu vou dizer, essa casa tá muito assustada, né? Desde que eu entrei da outra vez, isso aconteceu. Aqui, quando a gente entrou lá a primeira vez. O negócio mordendo aqui. E agora bateu um sono em mim, tá doido. E são coisas assim, meus irmãos, que é muito estranho. Então você vê nos filmes, né, isso ser demonstrado com as luzes piscando, mas pode acontecer com vários aparelhos, diversos aparelhos. E por que é que eu estou falando disso para você? Porque da mesma forma que acontece, né, dentro de uma casa comum, em um ambiente normal, né, que nós frequentamos, se a entidade, se o ser espiritual for um tipo de coisa que era venerada como um deus pagão, esse fenômeno estaria dentro desse contexto, meus nobres e queridos irmãos. Porque usa a energia da própria natureza, das nuvens ali ao redor, para se materializar. E os povos antigos entendiam isso e adoravam, faziam sacrifícios, faziam oferendas a esses seres. Aí você vê que aqui na matéria, né, ele fala, ó, é bem curioso porque eles se parecem com fadas, ou seja, não tem explicação. Traduzindo para você é isso. Não tem explicação porque se parecem com fadas, povos, águas vivas. Antigamente até achava que fossem espíritos, disse o astrônomo. Matéria da mídia isso aqui. A outra coisa também que parece, e eles não falam, né, é sobre aquelas entidades que nós conhecemos como anjos caídos. Ora, fadas têm asas. E você vê que na nossa cultura não tem essa de fadas, isso é uma coisa importada. Mas coloca fadas para tirar a tua atenção, porque a espiritualidade ensina que são demônios, meus nobres e queridos irmãos. Entidades que estão ali e que aparecem para as pessoas perceberem a época que estamos atravessando. A verdade é essa, meus irmãos. Para finalizar aqui, ó, a UG1, a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, Bramon, explicou que os sprites vermelhos ocorrem acima das nuvens de tempestades e são gerados por intensas cargas elétricas que partem do topo das nuvens e vão até o limite da mesosfera, a cerca de 95 km de altitude. Aqui já é o finalzinho da matéria, eles dizem, em determinado momento essa descarga elétrica gera um flash de plasma que por alguns milissegundos torna-se iluminado com diversos formatos. E aqui encerra, agora encerra literalmente, família. Então, meus nobres e queridos irmãos, isso aqui, né, eu já disse para vocês que vai ficar mais frequente. Não pense que esse foi o último, tá? Cada vez mais comum isso aqui. Infelizmente, dado ao grau de alienação das pessoas e como elas estão metidas, né, em certas doutrinas, isso aqui nem causa espanto e é passado praticamente despercebido, família. Você que está nesse canal, né, já é uma pessoa mais atenta aos fatos. É uma pessoa que nós costumamos chamar aqui de despertos. Mas a imensa e a grande maioria, como eu estava vendo uma matéria aqui, até ia fazer um vídeo, nem sei se eu vou, né? O pessoal tá brigando por causa de ingresso de uma banda mexicana. Quer dizer, a preocupação das pessoas é essa, né? Combustível subindo de preço de novo. As medidas eleitoreiras que foram colocadas aí foi expandida só até 28 de fevereiro. Diversos absurdos acontecendo, todos os tipos que você imaginasse, sendo propostas como lei. E o gato tá preocupado com o quê, família? O gato tá preocupado com o ingresso. Né? O gado, como se disse, família, continua pastando. Então é de se compreender que esses assuntos sejam simplesmente tratados como não importantes
e são simplesmente ignorados. Não se dá o destaque. Eu tenho certeza, eu fiz um vídeo agora, né? E cada vez mais, família, eu tô vendo que é o momento, né, de a gente ir parando com os vídeos. Nós temos aqui o vídeo falando sobre a tecnologia que permite enxergar através das paredes, que vai dar um poder, né, ao sistema sem tamanho, sem comparação com nada, e que já foi falado em filmes de antigamente, foi falado em Superman, como eu mostrei. Teve inclusive uma dica do nosso irmão Joalice Santos, que desde já eu agradeço a ele, né, que ele lembra do filme O Quinto Elemento. Depois eu vou ver se eu trago esse filme aqui pra gente fazer uma análise pra vocês. E todas essas tecnologias já eram faladas, eram apresentadas, meus nobres e queridos irmãos. Agora você tá vendo ela se concretizando. Eles mesmos já mostraram no que isso vai dar, mas o povo tá nem aí. Quando se fala em modernidade, praticidade, o povo clama por isso. Por exemplo, você tem aí a sua casa. Você sabe onde tá os canos da sua casa? Você lembra? Principalmente se você é de uma casa do pai ou está numa casa alugada, você sabe onde passa os canos de água, você sabe onde passa a fiação elétrica dessa casa? Não, Davi, eu não sei. Infelizmente, né, se der algum problema, a gente vai ter que quebrar a parede para descobrir. Bom, com a tecnologia, acabou. Você escaneia ali, você sabe onde está o cano de água, você sabe onde estão os fios. Então por que é que você ia ser louco de ser contra? Bom, você ia ser louco de ser contra porque você sabe que essa é a bandeira bonita que é levantada. Todas as coisas têm que ser feitas assim. Não é à toa que aquela organização querida, né? Eu prefiro não falar o nome, mas tem aquele compasso. Ela usa no seu chão o tabuleiro, né? Parece um tabuleiro de dama, de xadrez, preto e branco. Mostrando que é preciso usar a luz e as trevas, o bem e o mal. Então nessas medidas que tem a ver com isso, com o que vem para o mundo, você vê o quê? Boas bandeiras sendo levantadas, ou seja, o lado bom, o benefício que vai trazer às pessoas, e o lado sombrio, o lado mal, que é o controle que essas pessoas vão dar a quem as controla, as que já têm o poder sobre elas. Então vão intensificar ainda mais, é como se você engrossasse mais as correntes que te aprisionam. Isso é bom? Não. Isso é essencial para a vida? Não. Não passou até hoje, mas depois que é implementado as pessoas não vivem mais sem. Então é isso, meus irmãos, a gente vai fazer da nossa parte quanto der, né? Mas tá cada dia mais difícil, de fato. Deixa aí, principalmente você que mora em Santa Catarina, diz como é que tá as coisas por aí. Se você acha que de fato isso aqui é mais um exemplo dos sinais do que está acontecendo. Tá certo, meus nobres e queridos irmãos? Sinais dos tempos trabalhosos, meus nobres e queridos irmãos. Enfim, vou indo embora, fiquem todos com Deus. Um abraço, peço que você compartilhe esse vídeo, deixe sua opinião e fui!